Quais são as suas dúvidas, Mayra? Eu quero saber o que somos de verdade. Como viemos parar aqui? É natural você isso. Afinal, essa é uma das perguntas mais antigas do mundo. Antigamente, essas perguntas eram respondidas através de crenças, até hoje conhecidas como criacionismo, onde acredita que nós surgimos através de Deus, através da criação de Deus. Mas a teoria que eu vou explicar é a científica, onde ciência pode explicar. Quais são essas teorias? Existem duas principais. A primeira é de Charles Darwin, onde em uma viagem ele chegou à conclusão de que as espécies passaram por mutações. Como assim, mutações? Modificações, de acordo com a temperatura e de acordo com o clima da Terra. Esses mutantes melhor adaptados passaram a sobreviver. Foi assim que nossos ancestrais tiveram o seu campo de visão ampliado, passaram a andar, tiveram um maior domínio sobre a natureza. Interessante, Lê. E existe também uma teoria também muito conhecida, mas hoje que ela praticamente foi esquecida, que é a teoria de Lamarck, onde acredita que quando você mais exerce e trabalha com o órgão, mais ele desenvolvido ficará. Um exemplo disso é a girafa, pois acreditava-se que as girafas tinham seu pescoço longo pelo fato de viver e buscar sempre frutos do topo da árvore. Mas sabemos que hoje essa teoria não existe, pois não se pode passar uma característica física pela genética. Nossa, Lê. Mas você tem uma pergunta para te fazer. Sim, Como esses homens viviam? eles viviam uma vida nômade. O que é uma vida nômade? É assim, eles viviam de frutos das regiões. Não tinham a técnica ainda de cultivar alimentos. Não sabiam nem domesticar animais. Então, quando acabava esses alimentos, eles migravam. Migravam para conseguir sobreviver. Nossa, Lê, eu tenho outra coisa pra você. Quando eu era pequena, eu via nos Flintstones eles desenhando nas cavernas. Sim. E Sabe que por isso? quê? Porque desde aquela antiguidade o homem já se comunicava, já tinha técnica da comunicação. Hoje essas pinturas são localizadas em muitas cavernas estudadas por geólogos. Essas pinturas eram a comunicação dele, as famosas pinturas rupestres. Ah, mas eu tenho outra pergunta pra você. Qual? Como eram feitas as divisões de trabalho nessa época? O homem ele cuidava de buscar alimento, de cuidar mais da área técnica, da área da natureza. Agora, a mulher cuidava do seu habitat, dos filhos, assim do lar. Entendi. Olha, e qual foi o maior avanço dessa época? Ah, interessante essa parte, cara. O maior avanço foi o fogo. Sabe por quê? Com o fogo, o homem passou a espantar animais, cozinhar, a ter um grande domínio sobre a natureza. Ah, que interessante. Mas e depois, Ale? Como continuou essa evolução? Pai, sabemos que com o avanço da evolução do homem, ele passou a ter um domínio fantástico na física, na química, na biologia, nas diversas ciências. E isso acarretou o quê? Acarretou a exploração em excesso da natureza. Ale, eu tenho uma pergunta. Outra, né? Onde foi parar aquela beleza, aqueles rios, aqueles lagos que eu não vejo mais? Onde tínhamos aquela beleza, aquela grande biodiversidade natural, hoje temos as grandes metrópoles. Por que isso? Porque o homem passou a desmatar, passou a poluir rios com produtos químicos e adquirir grande matéria-prima em excesso. É importante lembrar um detalhe. Na época da antiguidade, o homem ele retirava da natureza somente o necessário para a sua sobrevivência. Mas com o passar do tempo, isso tornou diferente, porque ele passou a retirar o mais que o necessário para a sua sobrevivência. Mas por que eles precisam de mais? Se no período dos nômades, eles utilizavam apenas o que eles precisavam para sobreviver. Pois hoje temos as grandes indústrias, e elas têm o quê? Têm matéria-prima. E essas indústrias, elas têm a capacidade de produzir em grande escala. Por isso é necessário uma grande quantidade de matéria-prima. Mas por que quanto consumo? Não utilizar só o que a pessoa necessita. Isso é característica da sociedade em 15 anos. Naquela época não tinha isso. Hoje vivemos em uma sociedade capitalista. Capitalista? O que é capitalista? A sociedade capitalista, quando ela iniciou, há
aumentou a utilização dos recursos naturais. E por que? Se eles só precisam do quê? Eu tô com fome, eu vou lá com uma maçãzinha já era. Não tem mais. As indústrias, como começaram, as indústrias das manufaturas, ela mudou o jeito da vida do ser humano. Começou a pensar no lucro. E isso, na natureza, mudou. O predatório, uma caça predatória na natureza. Continuo sem concordar. Esse homem não precisa disso para viver. Ele criou certas estratégias para manter essa demanda. Quais são essas estratégias? A propaganda enganosa que vemos até hoje na TV, produtos pouco duráveis e novas tecnologias, uma atrás da outra. Você compra hoje um aparelho, amanhã já não se mulher. Tá vendo, Caio? Por isso esse consumo é excesso para a nossa sociedade. Mas, Ale, o homem não tomou nenhuma medida para diminuir esse impacto que acabou com toda a natureza? Sabe por quê? Porque com toda essa exploração, a natureza também sofre. Isso acarreta o quê? Acarreta o aumento de gás carbônico no nosso ar. Por quê? Com o desmatamento, não terá mais a capacidade das florestas, das árvores, produzirem oxigênio. E o homem vem percebendo isso. Porque está... estava na hora já. Ele vem percebendo isso e hoje ele organiza, eles fazem reuniões em torno do desenvolvimento sustentável. Eu quero ver uma dessas reuniões. Bom dia. Hoje nós estamos aqui. Nosso objetivo é satisfazer as necessidades futuras sem comprometer os recursos naturais que precisamos. E sem comprometer os recursos naturais para as nossas futuras gerações. Buscando atividades que trabalhem em harmonia com a natureza. Quais os motivos reais desse movimento? Os três principais motivos é o motivo econômico, ecológico e ético. O motivo econômico, né? Se nós praticarmos atividades sustentáveis, conseguiremos preservar nossos recursos naturais, né? Eles são a base de toda a nossa produção agrícola, né? Oferecem a valorização do domínio das biotecnologias, né? E desenvolve uma atividade econômica ligada ao turismo, né? Também temos uma cadeia alimentar para girar, e nós temos que manter esse processo de evolução vivo. Além do mais, se não preservarmos o nosso solo, ele não será fértil e não produzirá a sua agricultura, tendo assim o seu dinheiro. Para que desacelerar a economia, fazendo reflorestamento para uso próprio, se nós podemos implantar árvores sintéticas do tamanho do campo de beisebol, com isso, produzindo mais oxigênio que uma árvore normal em mais do que 100 anos. E o que a gente faz com os animais que utilizam as árvores? No cativeiro, Vocês estão pensando muito em tecnologia e em dinheiro. Para eu, você, todos eles aqui terem a natureza evoluída, preservada, temos que investir na educação. Cada um aqui tem que ser muito bem educado para a nossa natureza conseguir preservar o resto da nossa vida, para as nossas gerações futuras usufruir dela. Né? Eu acho que nós não devemos desacelerar a economia, pois nesse mundo capitalista é impossível viver sem dinheiro. Então temos que manter as indústrias, mas também temos que preservar os ecossistemas naturais e todas as suas espécies, pois eles são verdadeiros laboratórios e através deles podemos compreender todos os processos de evolução. E também devemos preservar a natureza pensando nas gerações futuras, pois a natureza está tudo aquilo que é útil para a sobrevivência de toda a humanidade. Vocês são muito egoístas, só pensam em vocês. não é. Eu acho que Nossa, muito interessante essa nossa evolução. O homem que passou a sobreviver por meio de mutações foi conquistando seu espaço. Na época, utilizava da natureza apenas o que precisava para sobreviver. Mas depois, com o capitalismo, perdemos toda a nossa biodiversidade. Mas o homem, ao longo do tempo, vem percebendo que para continuarmos sobrevivendo para as futuras gerações, é necessário preservar a natureza. Terceiro B agradece por quê? Preservar e viver!